Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a aliança do casamento. E eu vou começar lendo no livro de Josué, uma aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas. E no começo vocês vão pensar o que isso tem a ver com casamento, mas eu vou chegar lá e vocês vão entender. Então, o povo de Israel, liderados por Josué, eles começaram a expulsar os povos das cidades e a tomar as cidades. Começou por Jericó e depois foi indo. E o que acontece? O que aconteceu? Os gibeonitas ficaram sabendo que o povo de Israel estava expulsando aquele povo de lá e eles estavam entre a lista desse povo. Eles faziam parte dos heveus. E os heveus faziam parte do povo que Deus mandou Josué expulsar também da terra de Canaã, porque a terra de Canaã pertencia aos filhos de Israel por herança lá desde Abraão. Aquela terra era deles, eles deveriam tomar essa terra que era a herança deles de volta. E Deus prometeu que ia dar essa terra, que ia fazer eles vencerem esses povos. Os gibeonitas, eles ficaram com medo e decidiram fazer uma aliança forçada com o povo de Israel e Josué. Então eles pegaram pães velhos, roupas velhas e chegaram lá no Josué e os príncipes dos povos que representavam todo o povo de Israel e disseram, diz para eles, nós viemos de uma terra muito distante e tal, e queremos fazer uma aliança com vocês e tudo mais. E eles acharam que os gibeonitas não faziam parte dos heveus. Okay? Porque os gibeonitas fizeram entender que eles faziam parte de uma terra que não estava dentro do povo de Canaã, que deveria ser expulso. Eles fizeram de propósito essa aliança. E lá no capítulo 9 de Josué, versículos 14 e 15, diz assim: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. Então o que acontece aqui? Eles não buscaram o Senhor. Eles não buscaram a direção do Senhor. Eles simplesmente fizeram aliança com o povo de Israel, com os gibeonitas. O povo de Israel fez aliança com os gibeonitas, sem buscar o conselho do Senhor. 3 dias depois, eles descobriram que os gibeonitas eram os heveus que moravam logo ali, que eles eram dos povos que deviam ser destruídos. Mas eles diziam, nós não podemos destruir, nós fizemos uma aliança, vamos ser amaldiçoados, porque eles sabiam que uma aliança, mesmo fora da vontade do Senhor, ela não poderia ser quebrada. Porque aliança para Deus é um pacto. Para Deus não, aliança significa pacto, ok? Então, uma aliança para Deus, ela é inquebrável. E o próprio Deus fez aliança com o seu povo, ele tem uma aliança conosco hoje, e o casamento é uma aliança. Bom, continuando a história, 5 reis decidiram fazer guerra contra os gibeonitas, sabendo que eles tinham feito aliança com o povo de Israel. Vamos destruir os gibeonitas porque eles são homens valentes e tudo mais. E eles foram, declararam guerra, e os gibeonitas correram lá no povo de Israel e Josué e falaram, vocês têm que ajudar a gente tem uma aliança com vocês têm o dever de ajudar a gente. E tinha mesmo, porque fazia parte da aliança. E aí o que aconteceu? Eles foram guerrear. Só que antes disso, Josué buscou o Senhor dessa vez. Capítulo 10 de Josué, versículo 8 diz assim: E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Então Josué buscou a Deus e o Senhor falou, pode ir. E o que aconteceu? Essa guerra foi uma guerra do próprio Deus. Olha só, em Josué, no capítulo 10, versículo 10 e 11, fala assim: E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. Perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que o que os filhos de Israel mataram à espada.
Então, enquanto aquele povo fugia, aqueles reis, 5 exércitos ali, enquanto eles fugiam, que eles viram que eles estavam perdendo para os gibeonitas e os israelitas. Enquanto esse povo que fugiu, o Senhor foi lá e mandou saraiva. O que é saraiva? Seria uma chuva de granizo, uma chuva de pedra. Seria parecida com uma chuva de granizo. E essas pedras mataram mais do exército deles do que o que eles conseguiram matar à espada. E aí eu te pergunto, mas não era uma aliança que Deus não queria, com o povo que Deus não queria que fosse feito? Sim. Mas a aliança para Deus, ela não pode ser quebrada. E tem mais, porque além dessa parte aqui da saraiva, tem outra parte também, bem grandiosa, que também está no capítulo 10, versículos 12, 13 e 14, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha que lindo, o Senhor pelejava por Israel. O Senhor estava ajudando eles a honrarem uma aliança que nem era da vontade do Senhor, mas era uma aliança. E Deus aproveitou essa aliança errada e apressou a conquista das terras, porque quando eles derrotaram esses 5 reis, esses 5 exércitos, foram mais 5 povos conquistados ali de Canaã. Claro que foram o exército, então o povo perdeu, o povo foi expulso dali. Então a conquista deles foi apressada. O Senhor usou essa aliança mal feita para trazer bênção para Israel, para ajudar a cumprir a promessa que ele tinha feito para Israel. Aí você me pergunta, Ludmila, o que tem a ver essa guerra dos gibeonitas, essa aliança dos gibeonitas e do povo de Israel com o casamento? A aliança, porque o casamento, ele é uma aliança, e ele é uma aliança que não pode ser quebrada. A vontade de Deus é que a aliança do casamento nunca seja quebrada, porque muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é no divórcio, mas ao invés de pensar em divórcio, o que a gente deveria pensar era em perdão, ok? Eu não tô falando da mulher que ela é espancada pelo marido ou do marido que é espancado pela mulher, porque acontece de ter mulher muito violenta. Não tô falando nesse caso de violência, ok? E nem de caso de adultério, porque o adultério quebra a aliança. Porém, o adultério, no caso do espancamento, a pessoa ela pode correr risco de vida, dependendo de repente a pessoa casou com um psicopata, a mulher casou com um psicopata, ela corre risco de vida. Quanto ao adultério, o adultério, a vontade de Deus é que seja perdoado o adultério, né? Porém, o adultério ele quebra sim a aliança, mas a vontade de Deus é que seja perdoado, que o outro que adulterou se arrependa mesmo de verdade e que continue a aliança do casamento. Se você é uma pessoa que está lutando para manter uma aliança, saiba que Deus vai vir de forma sobrenatural e que Deus vai... Aí você vai me dizer, Ludmila, mas foi uma aliança errada, eu casei, eu não era convertida, eu não tinha entendimento, eu não entendia que essa era a pessoa, agora eu entendo que ele nunca foi uma pessoa de Deus para mim. Mas aí, deixa eu te falar, ou ela nunca foi uma pessoa de Deus para mim, de repente você é um homem que está me assistindo, mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo sendo uma pessoa que você não buscou a vontade de Deus para casar, porque você não tinha entendimento, você não entendia que... Você entendia que você tinha que escolher, que você amava, que era por amor, mas você não perguntou para Deus se essa era a pessoa para você e fez uma aliança errada, porém é uma aliança e Deus não quer que ela seja quebrada. E se você luta por essa aliança, Deus vai agir de forma sobrenatural como agiu. Deus fez o sol parar, isso nunca aconteceu mais, foi um evento único na Bíblia. Nunca aconteceu do sol parar por quase um dia inteiro. A lua parou num lugar, o sol em outro. Então foi grandes milagres. Deus pelejou para o povo de Israel, para o povo de Israel, pelo povo de Israel, por causa de uma aliança que eles estavam honrando, e ele aproveitou isso para acelerar o cumprimento da promessa.
Então não se preocupe, Deus ele vai vir de forma sobrenatural para que você continue dentro da sua aliança, mesmo sendo uma aliança que Deus não queria, mas ele vai te ajudar a honrar e ele vai usar essa aliança para cumprir o propósito que ele tem para você. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche o seu coração nesse dia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Beijos, tchau!